Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nos reunindo para a gente conversar sobre a nossa doutrina no canal aqui no YouTube da SEI. Eu sou Graça Nadais, da Sociedade Espírita Jorge, e estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, tá? Mas nós vamos começar com um texto do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, com psicografia do Divaldo Franco. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Mais uma vez, nossa amiga Joana de Ângeles nos dando aí uma oportunidade de reflexão, né? Da mesma forma que temos a oportunidade de refletir dentro das leis morais sobre o capítulo 1, que fala da lei divina ou natural, tá? Então eu vou ler a pergunta, a resposta dos espíritos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá. É a pergunta 614 que Kardec faz. Que se deve entender por lei natural? Lei natural ou lei divina, né? A lei natural é a lei de Deus. Essa é a resposta dos espíritos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vamos destrinchar agora essa resposta dos espíritos, né? A lei natural é a lei de Deus. Ponto. É a lei superior, é a lei sublime, é a lei que devemos seguir. E aí os espíritos completam. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só que coisa fantástica. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então a gente pode deduzir disso que Deus é amor. E este amor, ele tem por nós, seus filhos. E esse amor é tão grande, é tão incondicional, é tão abrangente, que o que ele faz? Ele escreve uma lei, então a gente não precisa pensar, a gente não precisa ficar elaborando, fazendo pesquisas, fazendo análise, nada. Ele escreve uma lei e diz: toma, meu filho, esse é o caminho da felicidade. Eu escrevi uma lei para você e você segue e você vai ser feliz. Ou não. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E aí a gente não segue. E os espíritos completam. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer para ele só. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós somos infelizes. Por quê? Porque essa é uma lei natural. E tem mais, Deus é tão amoroso, que aí você vai perguntar assim, mas onde é que está essa lei? Onde que eu acho? Onde eu estudo? Onde eu leio? Onde eu posso encontrar essa lei? Em que livro eu acho essa lei? Em livro nenhum. Porque
porque ela está na tua consciência, ela está na minha consciência. Então, nós já temos ela dentro de nós. Então, é muito mais fácil do que a gente imaginou. Esse amor é tão grande que está tudo aí. Lei está aqui, você segue, você vai ser feliz. É fácil. Não é. Não é, justamente porque somos imperfeitos. E ele sabia disso. Ele, quando nos fez, ele sabia disso. A gente vai continuar. A pergunta 615. É eterna a lei de Deus? Resposta dos Espíritos. Eterna e imutável como o próprio Deus. Eu mudo. Você muda. As leis do mundo mudam. A lei da física é uma, há tempos atrás, agora são descobertas leis novas. As leis do Código Civil mudam, porque a vida muda, mas a lei de Deus não, porque o próprio Deus é imutável. Então ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ter uma lei que em 1023 era assim e agora em 2023 está diferente. Não, a lei de Deus é uma só. E além de ter uma só, por conta do tempo, ele é uma só para mim, para você, para o seu vizinho, para o seu parente, para qualquer um de nós. Não importa qual a evolução espiritual, não importa qual a etnia, não importa qual a disposição financeira, não importa nada. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. O que muda, quem faz a diferença, somos nós, assim como as nossas leis. Deus não. Para Deus somos um só. E é assim que Ele nos ama. E é assim que Ele nos quer. Na pergunta 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E aí eu já me antecipei a essa pergunta, fazendo referência a 1023 e 2023. Mas vamos ver o que os espíritos respondem para Kardec. Deus não se engana. Por que ele não se engana? Porque ele é eterno e ele é imutável. Isso está na pergunta anterior. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque essas leis são imperfeitas, porque foram escritas pelos homens, por nós, e nós somos imperfeitos. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, ele só vem aqui confirmar o que a gente já havia deduzido pelas respostas anteriores. Se Deus é imutável, se Deus é eterno, só pode ser a mesma lei, desde todos os tempos e para qualquer um de nós, independente de qualquer coisa. No livro do Cristiano Torchi, As Leis Morais da Atualidade, tem um trecho na página 20, que ele diz o seguinte: todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão submetidos à lei natural que governa o universo, a lei de Deus, que está acima das legislações humanas, transitórias e imperfeitas. A característica principal da lei divina é ser imutável, visto ser perfeita de toda a eternidade. Por tal motivo, imprime estabilidade às coisas, o que já não acontece com as leis humanas, que se modificam constantemente de acordo com o progresso e a cultura da sociedade. Então, isso só vem reafirmar o que está no Livro dos Espíritos.
né? Ele só está comprovando o que a gente já sabe, que essa lei é imutável e por isso ela tem em sua plenitude a perfeição, porque Deus é perfeito. Na questão 617, Kardec pergunta: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E aí os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Por quê? Porque tudo possui ordem, tudo possui inteligência. Então o sábio, ele vai estudar as leis da matéria, as leis da astronomia, as leis da aeronáutica, ele vai estudar a ciência, ele vai estudar a sociedade, ele vai estudar as leis da matéria, a matéria que nos rege aqui no planeta Terra. O homem de bem, ele vai estudar e praticar as leis da alma, que são essas leis escritas por Deus. E, como eu disse antes, é uma lei clara e uma lei disposta para todos nós. E aí, nessa mesma pergunta, ele tem um item A. Dado é o homem aprofundar umas e outras? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: é, mas uma única existência não lhe basta para isso. E aí, mais uma vez, a gente tem a prova do amor de Deus. Porque Ele sabe o quanto nós somos crianças travessas, né? Imperfeitas, e que nós não conseguiríamos aprender todas as leis de uma vez só. Jesus já disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E além dessas moradas, nós temos, graças a Deus, a reencarnação como nossa aliada. Nós temos a oportunidade de, vamos dizer assim, repetir de ano, né? Então, nós temos uma encarnação ou uma reencarnação e talvez ela não seja, talvez não, né? Com certeza, ela não é suficiente para que aprendamos, evoluamos o suficiente para assimilar, para aprender todas as leis de Deus e ser feliz. E aí, o que Ele nos concede? A reencarnação. E aí Ele diz: filho, está aqui a reencarnação para você, vai e faz de novo. Vai e dá o teu melhor para que você consiga ser o melhor. É isso que a gente tem que fazer, porque nós somos seres perfectíveis. Esse é o nosso objetivo, e ser feliz. E para isso temos várias encarnações, já tivemos muitas. E teremos outras tantas, quantas forem necessárias, para que aprendamos a lidar com essas leis de uma forma inteligente, de uma forma sã, que aprendamos a fazer o bem com muita naturalidade mesmo, que não tenha como pensar em fazer, é simplesmente acontecer. E aí os espíritos continuam: efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para uma maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e das relações da matéria bruta, as leis físicas cujo estudo pertence ao domínio da ciência.
As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então a gente percebe aqui mais uma vez o amor de Deus e quanto os espíritos esmiuçam tudo e ajudam para que nós entendamos com maior facilidade essas leis. E aí a gente vai voltar aqui ao livro do Cristiano Torchi, quando ele diz assim: em uma infinita misericórdia, sabedoria, bondade e justiça, Deus faculta a todos os seres pensantes os meios de conhecerem sua lei. Todavia, mesmo conhecendo-a, nem todos a compreendem de imediato. Por quê? Porque cada um de nós tem um grau de evolução. Uns aprendem umas coisas mais rápido, outros mais lentamente. Cada um tem o seu nível de evolução, de aprendizado. E isso é respeitado por Deus. Todavia, mesmo conhecendo-a, nem todos a compreendem de imediato. É por tal motivo que os espíritos alertam que uma única existência não nos basta para alcançar essa meta, pois necessitamos, para isso, de experiência, maturidade, isto é, de evolução intelecto-moral. Deus é misericordioso, Deus é bondade, Deus é amor. Paulo de Tarso já nos disse que mesmo que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. E Deus é a personificação desse amor, esse amor por todos nós, esse amor incondicional. Vamos ler aqui a questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E aí eu vou dizer aqui uma frase que eu disse anteriormente. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, Deus não poderia ser injusto, coisa que sabemos que Ele não é, em fazer uma lei para todos os mundos. Se a lei divina é para cada um dentro da sua evolução, não seria diferente para os outros mundos. Isso também acontece. Então, a lei que rege, as leis divinas que regem aqui no planeta Terra são diferentes de outros mundos, porque os habitantes dos outros mundos têm um grau de evolução e um grau de aprendizado diferente do nosso, ou melhor, ou não. Isso aí depende do mundo em que vivamos. Mas no nosso planeta são essas leis que regem. Algum outro companheiro vai esmiuçar melhor essas leis naturais no futuro. E para terminar, nós vamos ler aqui um trecho do Depois da Morte, do Leon Denis, que ele diz o seguinte: a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Permite medir os nossos recursos internos, regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. As nossas paixões são forças perigosas quando lhe estamos escravizados, úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Então, o que é necessário é que domemos as nossas más inclinações, e sabemos todos que não são poucas. Por quê? Porque justamente somos seres imperfeitos. Então, nós temos que domar o egoísmo, a vaidade,
a inveja, a usura, a luxúria. Enfim, existe uma gama toda, né, de imperfeições que deverão ser domadas para que consigamos ver com olhos claros as leis divinas e possamos incorporá-las às nossas vivências. Porque não basta que elas estejam escritas na nossa consciência. É necessário que tomemos conhecimento delas e possamos tomar posse delas. Só quando isso acontecer, quando formos donos de nós mesmos e donos deste conhecimento que carregamos conosco, é que poderemos ser plenos em felicidade e usar essas leis ao nosso favor, a favor do nosso próximo, para que possamos, em sua plenitude, viver em sociedade, de viver de uma forma plena, de uma forma incomparável. Existe uma palavra na África do Sul chamada Ubuntu. E conta-se que um antropólogo estava visitando uma aldeia e ele resolveu fazer um teste com as crianças dessa aldeia. Então ele instalou uma cesta cheia de guloseimas, doces, e disse para as crianças: vamos apostar corrida. Quem chegar primeiro, quem vencer a corrida, ganha todos os doces. E para surpresa dele, todas as crianças se deram as mãos e correram juntas para o cesto. E todas chegaram juntas ao cesto e dividiram as guloseimas. E ele ficou sem entender e perguntou para elas: mas por que, se uma de vocês poderia ganhar todos os doces, por que vocês foram juntas para lá? E a resposta foi clara e foi linda. Porque um de nós teria que ser feliz, um de nós teria que ganhar um grande prêmio, se todos nós podemos viver em harmonia e todos nós podemos desfrutar de todas essas guloseimas. Então nós temos que entender que seremos plenamente felizes quando o outro for feliz. Esse é o ponto. Isso é viver em sociedade. É seguir as leis de Deus, incorporá-las e entender que seremos mais felizes quando o próximo também estiver bem, também estiver feliz, também estiver vivendo conosco em harmonia. Esse é o objetivo. E aí estaremos no caminho do amor. Aí falta muito para a gente alcançar esse amor incondicional que Deus tem por nós. Mas esse será um caminho, será uma oportunidade de vivermos em harmonia e em pleno amor. Que o amor sempre vença, que o amor nos una e nos possa fazer completamente felizes. Isso é que eu desejo para mim, isso é que eu desejo para você, isso é que eu desejo para todos nós, que possamos ser felizes e amorosos. Espero ter ajudado, espero revê-los numa próxima oportunidade. Agradeço a SEI pela oportunidade de estar aqui e desejo a vocês muito amor e muita paz. Fiquem com Deus.